TV Artilheiro. Uma vitória importante do Fortaleza dentro de casa. Agora a gente vai lá para o banco de reservas. Você tinha apenas 8 jogadores. Essa situação tende a mudar ou tende a complicar? Nós estamos trabalhando para que mude, sim. Tanto a gente na parte técnica quanto a diretoria para tentar trazer jogadores. Que nós precisamos de jogadores, especialmente jogadores de lado de campo, né? Hoje nós tivemos que fazer uma substituição botando um volante na parte do lado, que foi o Paulo entrando, né? O Marlon, que é um jogador mais até defensivo. Ainda bem que a gente estava na frente do placar, né? Porque se precisasse mudar o resultado do jogo, seria uma situação mais difícil. Mas é algo que está sendo... Nós estamos procurando jogadores, estão em negociação, acho que adiantada, segundo o presidente, de um jogador de ataque, né? Para o lado. E todo mundo se esforçando, se dedicando ao máximo. Agora, visto, isso não é uma coisa... nós sabemos que as peças são curtas no momento pra gente, ainda mais com o Oswaldo saindo, sentindo panturrilha, agora aí não tem muito mais para onde correr, né? Nós temos que ir atrás dos jogadores para treiná-los e colocar pronto para entender o sistema o mais rápido possível para entrar e ajudar a gente. Rogério, essas 2 ou 3 contratações podem vir logo no começo da semana, quem sabe até terça-feira? Eu acho difícil 2 ou 3 contratações, mas eu espero que ao menos uma esteja concretizada até terça-feira, gente. É o que eu aguardo, ter mais um jogador de lado de campo para terça-feira, porque o Edinho, não, mesmo que se recupere até o sábado, não pode jogar, né? Contra o Atlético Mineiro. E aí depois também, já contra o Corinthians, nós temos 2 jogadores que também não podem jogar, que é o Paulo e o André, né? Então assim, aí não tem muito o que fazer. Então nós estamos em busca, a direção está em busca de nomes para vir um bem adiantado, que ao menos é o que é passado para mim, né? E nós vamos buscar mais jogadores para esses jogos na sequência. Ô Rogério, o Avaí te surpreendeu principalmente no primeiro tempo? Não me surpreendeu. O Avaí tem uma sequência boa de 5 escanteios, né? Que nós tiramos mal a bola e eu acho que nós não fizemos um grande primeiro tempo assim. Conseguimos fazer o gol, tentamos apertar a marcação, mas é um time que tem como proposta também colocar a bola no chão, tentar sair jogando, né? Nós tentamos fazer o nosso papel de mandante, tentando apertar o máximo possível e roubar a bola. Eu acho que o primeiro tempo foi bem mais equilibrado. O segundo tempo, eles começaram bem de novo o segundo tempo, a gente assustado, sem colocar a bola no chão. Quando a gente pôs a bola no chão, tocou a bola, fez o segundo gol, aí abriu, realmente aí ficou bem mais fácil para jogar. Conseguimos manter mais o controle do jogo, voltando a bola com o Felipe, recomeçando, vindo até a frente, voltando, trabalhando no cansaço, em cima do cansaço nosso e também do adversário, né? Para a gente ter o controle do jogo ficando com a bola. Rogério, se não foi a produção que você queria, pelo menos o time não tomou gol. Foi o primeiro jogo que o time não tomou gol na Série A. Pois é, isso é um fator importante. 2 coisas importantes, né? Ter 2 vitórias em sequência, né? Que é Cruzeiro e hoje. E você passar um jogo sem tomar gols, que era uma característica do time na Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense, né? Claro que é um nível um pouco abaixo, né? Desse mais assim... Com todas as dificuldades, com todas as saídas de jogadores, ao menos é um time que entende bastante compreende bastante o sistema de marcação e se defende bem. É uma equipe que se defende bem e ainda consegue beliscar gols. Nós precisamos ter só mais 1 ou 2 opções de lado para que a gente possa trocar um velocista por um velocista, trocar um ponta por um ponta, trocar um atacante por outro atacante. É isso que a gente busca. Hoje o Chiesa entrou muito bem no jogo, ajudou bastante, protegeu muito a bola, aguentou muito o jogo. Então assim, dentro das opções que nós tínhamos, nós só tínhamos 2 opções de frente, que era Marlon, de frente, entre aspas, o Marlon, porque é um jogador mais defensivo, e o Chiesa para substituir a frente, né? E aí nós fizemos outra linha com o Paulo. Eles entendem bem o sistema de jogo, então todos sabem executar as funções. A única coisa é que não são jogadores que talvez estão acostumados a fazer aquilo. No momento de se defender, né, ainda tudo bem, mas no momento de atacar e tudo, não é a característica desses jogadores. A característica do Felipe Pires, que deve ser esse atleta de ponta que está chegando para o Fortaleza, supre essa ausência do Oswaldo e do Marcinho? Rapaz, vamos ter que trabalhar no dia a dia, né? Qualquer jogador se pode observar, ver jogos. Se ele for o jogador que chegar, nós vamos tentar trabalhar em cima das características dele. O mercado está muito difícil. A única coisa que eu posso garantir para você é que o mercado está extremamente difícil. E hoje é difícil você pegar um jogador de 2 divisões abaixo e transformar, por exemplo, Romarinho veio da Série C, concorda? Mas nós estávamos na Série B. Nós trabalhamos quase 1 ano com o Romarinho para hoje ele ser um jogador que pode ser titular do Fortaleza. Acho que todos concordam que ele tem potencial para ser titular do Fortaleza.
Então, assim, não é uma coisa feita da noite para o dia. Você tem que preparar um atleta para ele entender o esquema de jogo. Mesma coisa se passa com o Vasquez também, né? É um cara que nós vamos ter que preparar para ele entender o sistema e encontrar o posicionamento que seja mais adequado para ele poder ajudar a gente. Mas isso não acontece. Vocês lembram do começo do Campeonato Cearense, o quanto demorou esse time para começar a praticar um bom futebol. Tudo tem uma adaptação, depende muito da boa vontade do jogador, da compreensão dele, da inteligência tática dentro do campo e do condicionamento físico dele, da parte técnica, onde a gente enxerga um lugar para colocá-lo. Você agora tem o Mariano Vasquez, que é um jogador de criatividade para o meio, tem 3 centroavantes e 2 velocistas. Como é que você agora pretende remontar esse time? Na verdade, hoje eu tenho um velocista, porque o Oswaldo e Edinho não pode jogar. E também acho que não está ainda, talvez na outra semana contra o Corinthians, né? Corinthians. Na outra semana contra o Corinthians, na semana do jogo contra o Corinthians, acho que o Edinho vai poder estar em campo. Contra o Atlético ele não poderia de qualquer maneira, nós vamos tentar preparar nessas 2 semanas o Edinho para a volta dele contra o Corinthians. E o Oswaldo tem que fazer exame para saber, mas sentiu uma fisgada na panturrilha, né? Pode ser que não reúna condições de jogo. Então hoje na verdade nós temos um velocista, que é o Romarinho, que saiu com cãibra. Nós temos 3 jogadores de frente e temos o Vasquez, que é um meia que faz a função. Então hoje nós não teríamos um time na característica que a gente usa para começar uma partida. Essa semana é uma semana importante e decisiva para que jogador ou jogadores cheguem para o Fortaleza. Como é que é conviver campeão cearense, campeão do Nordeste, campeão brasileiro e tantas dificuldades? Eu acho que faz parte, eu acho que aqui é um excepcional. Hoje 25 mil pessoas, acho, né? A gente espera que mais 26 mil, que mais gente venha ao estádio, incentive. Nós temos muitos jogadores emprestados. Eu acho que o grande objetivo do Fortaleza hoje é se manter numa Série A e começar a ter aquisição de novos jogadores jovens, que possa ter uma verba, quem sabe da venda até do Everton, né? Que a gente possa investir bem esse dinheiro em jogadores. Quanto menos jogadores emprestados no futuro a gente tiver e com jogadores com passe fixado ao Fortaleza, a tendência é que a gente tenha menos ocorrências como essas. Saída do Marcinho, saída do Dodô. O Júnior Santos eu nem falo porque foi uma venda e o clube fez um campo novo pra gente no CT, que acho que fim da semana vocês devem acompanhar um treino, talvez lá no PC, no campo já, ainda as obras em andamento, mais o gramado. Menos gasta gasolina, né? Ainda não vamos conseguir fazer todos os treinos, eu sei, mas o desejo nosso é voltar pro PC e fazer os treinamentos lá. Agora, ainda precisa de algumas obras, vestiários estão sendo construídos, vai demorar acho que uns 90 dias, mas quem sabe o gramado já comece a ter um treinamento ou outro durante a semana lá. Então assim, tudo é investimento, é dinheiro gasto que tem que voltar de alguma maneira. Quando você tem muitos jogadores emprestados, você não tem como fazer esse dinheiro com uma venda momentânea de um atleta que se destaque, que vá bem. Então assim, nós temos que tentar, isso é a longo prazo, não sou eu talvez que esteja aqui para executar o fim de tudo isso, mas já é ao menos uma ideia um esboço, né, de ideia que a gente tem de melhorar o centro de treinamento, melhorar as condições para que atrair mais jogadores, se manter numa Série A. Esse seria o grande objetivo do Fortaleza no ano. Acho que talvez o título mais importante nesse período que nós estamos aqui seria a manutenção do Fortaleza na Série A. Santiago Romero, por que não foi aproveitado e tinha vaga para tal? E vocês aí do Fortaleza arriscariam tentar trazer de volta o Matheus Alessandro? Não sei, vamos pensar, vamos analisar o caso, começando pelo Matheus Alessandro, é uma situação a se analisar, porque segundo teve um problema no pubis, se eu não me engano, né? Eu não sei, quando saiu daqui não tinha o problema no pubis, mas eu também não sei o que aconteceu nesse espaçamento de tempo, né? Já faz 15, 20, 30 dias, né, entre a saída dele e tudo, né? Então eu não sei como que ele está. E sobre o Santiago, nós tínhamos 4 volantes hoje, né, convocados, que era Paulo Roberto, Derlei, Juninho e Felipe. Sim, tem o Gabriel Dias. E tem o Gabriel que pode fazer e o Tinga daí fazer a lateral. Então assim, caberia mais um jogador nessa. Por exemplo, se o Santiago fosse um ponta, eu estaria muito feliz, mas assim, no caso hoje eu tinha 4 volantes comigo, então foi somente por essa opção, por ter 4 jogadores da posição, eu não iria utilizar um terceiro volante, eu não ia botar 3 volantes no campo, mesmo com a lesão de 2, eu não jogo com mais do que 2 volantes normalmente, só entrou o Paulo na direita, porque eu não tinha outra substituição para fazer, era o mais
mais próximo do razoável fazer. Eu sei que não era nem o ideal, mas era o mais próximo do razoável. Botar o Paulo numa segunda linha de 4, encostar Romarinho com Chiesa para manter um ataque que já está acostumado a jogar nessa função e improvisar numa única posição que foi o Paulo. O Marlon já está acostumado do lado de lá, neutralizar um pouco a força do ataque deles, dobrar aqui os jogadores, Gabriel e Romarinho, dobrar lá com o Carlinhos e se sustentar da maneira que é possível. Não é o que a gente quer, nem para trabalhar é o ideal, porque eu não posso nem fazer uma finalização com esses jogadores. Porque imaginou se eu faço um treino de finalização, alguém sente alguma fisgada, alguma coisa. Então, assim, você fica numa situação da qual você é refém de lesões, Então, assim, não tem. Eu não consigo. Eu nem instigar uma disputa de posição você tem. Eu não posso. O que eu vou. Então, nós temos que ter calma, trabalhar. E nós compramos mais uma semana de vida até o próximo jogo. É um momento que a gente tem para trazer jogadores que serão importantes. Se não for jogador, que seja um jogador que atenda um perfil do nosso time, trazer por trazer não adianta. Então assim nós temos que encontrar as peças que serão úteis no futuro para a gente. Ô, Rogério, uma curiosidade à parte, porque ano passado você também vivenciou uma situação bem parecida com a ausência de peças, jogadores saindo, e você conseguiu remontar o time e o time foi campeão brasileiro. Essa é uma pergunta. A outra, está chegando alguém do São Paulo? Você está pedindo alguém do São Paulo, Rogério? Que eu saiba, não tem ninguém do São Paulo que a gente tenha padrão ou condições de pagar o salário deve ser dos jogadores que estão afastados. Jusilei, nós não temos condição de pagar um salário e temos volantes, como você falou do Santiago, né? Não é uma posição primária pra gente. O Nenê parece que está acertando com o Fluminense. Quem é o outro jogador? Não lembro quem é o outro que está afastado, né? Elinho. Não, Elinho São Paulo não libera, senão até eu tentaria trazer mesmo, mas o São Paulo não libera esses jogadores não pra gente aqui. Então assim, não tem ninguém do São Paulo em vista. E qual outra pergunta que você tinha feito? Você conseguiu mesmo Mas é uma série B, Série B, é diferente. Na Série A não há tempo é outro padrão de jogo, é outra competição totalmente diferente. Não dá, é muito difícil. Até para você trazer um jogador padrão de Série A já é difícil. Lá você está falando de um teto salarial 3 vezes menor do que esse. Hoje é difícil, né? Você não tem o dinheiro para contratar o jogador, para comprar ou para pegar emprestado, pagar um valor de empréstimo. O valor de salário começa a ficar cada vez mais caro. É onde você erra um pouco nas contratações devido à pressa, à necessidade de repor. A Série A é diferente. É outro patamar, é outro nível de jogo, qualidade técnica, né? Então, assim, é bem mais difícil você remontar um time. Nós vamos ter um jogo complicado contra o Atlético Mineiro e a gente precisa, infelizmente, isso não é cobrança, não é nada, é muito pelo contrário, todo mundo quer o bem do Fortaleza. Agora, tem coisas que não tem como fazer. Um padrão de jogo que nós temos, eu não tenho mais quem adaptar dos lados do campo, não tenho mais como fazer. Rogério Senna, com relação à matemática da Série A, vamos simplificar, hoje foi o 10º jogo, está faltando 28. Sim. Fortaleza tem 13 pontos. Para os matemáticos, 46 fica na Série A. Então, restando ainda 33 pontos. 11 vitórias em 28 jogos. Tá difícil? É difícil. 11 e 28? 11 vitórias em 28, não tem matemática nenhum que derrube time. Pois é, então, mas o problema é que você pega o Flamengo, pega o Palmeiras, pega São Paulo, pega Grêmio, pega Santos, pega Corinthians. Mas vai ser em casa. Mas vem cá, o fator casa ajuda muito a força do nosso torcedor, mas se você me disser que é fácil ganhar de algum desses, não dá, então é bem difícil. Você tem que ter mais de uma vitória a cada 3 jogos, né? Então assim, hoje nós entramos num patamar de aproveitamento que satisfatório, mas agora você vê, os próximos jogos nossos são Atlético Mineiro, Corinthians, Clássico e CSA. E CSA Internacional, né? CSA fora ainda, né? CSA lá em Alagoas, né? Então, não tem jogo, vai ser tudo resolvido em detalhes, e assim, a única coisa que eu digo para você, se a gente não estimular uma concorrência interna e tiver mais opções, aí é praticamente impossível. Ainda bem que hoje nós conseguimos os 3 pontos, né, o que era muito importante em matéria de pontuação, mas nós todos sabemos aqui, o torcedor sabe, a direção sabe, eu sei, que nós precisamos de mais jogadores em determinadas posições. Rogério, fala um pouco da arbitragem, que foi um pouco confusa no primeiro tempo, e também sobre o próximo jogo, claro, que você vai enfrentar a equipe do Atlético. O Thiago é um bom menino, ele evoluiu bastante, o Thiago é um bom menino, evoluiu bastante, o árbitro, né, da partida. Errou, eu tenho certeza
certeza que não é de má fé, né? Não sei, mas às vezes um escanteio, umas faltas que para mim não são faltas. Quando uma bola no alto disputada, Chiesa botava as costas no zagueiro, ele deu muitas faltas no meio contra, mas faz parte da interpretação do critério dele. O Wellington, 2 gols, foi bem, ajudou bastante, é o que se espera de um camisa 9 e para mim muito mais, porque ele recompõe, ajuda na marcação, e isso é fundamental para a gente. Nós não podemos nos dar o luxo de ter um jogador que não ajude na marcação. Nós trabalhamos marcando com os 10 jogadores e ele foi hoje, logicamente, fundamental pelos 2 gols, como foi fundamental o André Luiz contra o Cruzeiro, mas o André Luiz não fez 2 gols hoje, mas fez uma ótima partida. Então, assim, Chiesa entrou muito bem, isso é legal. Foi o melhor jogo para mim do Chiesa, por exemplo, desde que ele chegou ao Fortaleza. E isso dá um alento e um estímulo, acho que para ele, um alento para a gente que tem um jogador que você pode, uma substituição que você possa fazer para manter o nível do time. Mesmo pelo lado, né? Mesmo, pelo lado já não é mais muita dele, porque ele já não é um velocista, não é um jogador mais assim. Ele tentou ajudar o máximo que ele podia, correu muito, se esforçou muito. E é isso que a gente quer, o esforço, a dedicação de todos. E mais alguma opção para a gente ter, como era antes, né? Trocava Oswaldo por Marcinho por Oswaldo, trocava Romarinho por Edinho, botava quando o jogo contra o Cruzeiro, o Matheus Alessandro. Então, assim, tinha mais troca, tinha um Dodô para entrar como um segundo volante, ou um cara de lado, ou um homem de frente. Então, assim, é o que a gente espera, ter essas opções para poder estimular a concorrência e também para poder manter um padrão de jogo caracterizado numa maneira que esse time joga. Aí, portanto, a presença do técnico Rogério Ceni. TV Artilheiro.